Bom dia a todos. Estaremos iniciando neste momento o treinamento do software de projeto para detectores de fumaça por aspiração. Os detectores de fumaça modelos ASD 535, 533, 532 e 531. O meu nome é Henrique Mitomo Miyamoto e eu vou ser o responsável técnico aqui pela apresentação da utilização do software Pipeflow. A duração do treinamento é aproximadamente de 1 hora a 2 horas, vai depender muito das dúvidas que forem surgindo ao longo do treinamento e de alguma observação que a gente tenha que fazer a mais, tá? Mas a previsão é entre 1 hora e 2 horas a duração total do treinamento. Aqui é uma visão geral, né, das principais características do software ASD Pipeflow, tá? O ASD Pipeflow ele tem a condição de você utilizar esse software para projetar utilizando vários modelos de ASDs da Securiton. Então, cada modelo ele tem uma determinada capacidade, desde o modelo ASD 531, que tem uma menor capacidade, até o ASD 535, que seria o equipamento de maior capacidade da linha de detectores de fumaça por aspiração da Securiton. Ele faz o cálculo da rede da tubulação, né? A tubulação sensor, ela pode ser simétrica e essa rede de tubulação ela também pode ser assimétrica. A gente faz todo o projeto da tubulação, tá? E o software calcula verificando se o software ele realmente está de acordo tanto com a norma VDS quanto com a norma NFPA. Na realidade, a norma é N54, né? Certificação VDS. Então, a partir do momento que a gente faz o desenho da tubulação, ele verifica se aquela tubulação, aquele layout de tubulação, ele está de acordo com o VDS ou com a NFPA. Ela facilita e agiliza o projeto, tá? O projeto ele é praticamente o desenho físico da implantação do sistema, então ele facilita muito a parte de projeto e também facilita muito depois na parte de implantação. Permite que os limites do sistema sejam estendidos, tá? Significa que a gente consegue levar o equipamento até o limite, verificando após o projeto da tubulação, verificar se mesmo estando no limite ele atende a norma VDS, né, a norma N54 VDS ou a NRPA. Ele leva em conta todos os itens que a gente porventura venha projetar na tubulação, como filtros, caixa de retenção de água, caixa de retenção de pó e assim por diante. Ele pode ser configurado em vários idiomas, tá? Inclusive o português, né? Bem tranquilo de estar utilizando. Ele possui um arquivo de ajuda, o F1. Então, a partir do F1 a gente consegue ter as informações de como está, digamos assim, utilizando o software. Ele permite as saídas de dados, né, segundo a norma N54, a classe A, B e C. Né? Daqui a pouco a gente vai explicar o que seriam essas classes de detecção. E está de acordo com a norma NFPA. Ele permite que a gente visualize o tempo de transporte, né, do último furo até o detector, qual seria o tempo de transporte da fumaça que porventura seja detectado no último furo até chegar no detector. Ele também traz a informação de pressão no ponto de amostragem, então qual que é a pressão que está no ponto de amostragem. Ele traz o fluxo volumétrico, tá, a quantidade de ar que está sendo transportado dentro da tubulação. Ele permite calcular o diâmetro dos furos de amostragem, tá, de forma otimizada, quer dizer, para melhorar a performance do equipamento, e traz um relatório detalhado em PDF. Tá? Então, no final após a elaboração do projeto, após a verificação do cálculo, se ele atende a norma N54 VDS ou se ela atende a NFPA, aí o resultado final ela nos traz um relatório em PDF. Tá? Eu gostaria de deixar aqui, orientar o pessoal, que o pessoal a qualquer momento podem estar abrindo o microfone, elaborando perguntas, questionamentos, tá?
é um treinamento, então a qualquer momento que surgir alguma dúvida, alguma pergunta, aí eu gostaria que o pessoal fizesse a interação com a gente aí para a gente poder estar respondendo e tirando essas dúvidas. Essa versão atual, né, verificar sempre a documentação, porque a Securiton, ela sempre está lançando versões novas do software, então é sempre bom estar verificando junto junto a nós aí para verificar se realmente a versão que está sendo utilizada pelo projetista, se é ou não a versão mais atual do software. Conforme eu havia comentado, né, a norma N54, ela possui 3 classes, tá? A classe A, B e C. Então a classe A seria uma classe de alta sensibilidade, a classe B seria a classe sensível, né, e a classe C seria a standard, né? Só como exemplo de utilização dessas classes, tá? A classe A, por exemplo, a gente pode estar utilizando numa sala limpa, numa sala de TI, tá? O que exige uma alta sensibilidade, porque qualquer indício de fumaça numa sala de TI pode trazer danos incalculáveis. Classe B é uma classe sensível, tá? A gente poderia estar utilizando, por exemplo, numa subestação elétrica, num local que também demanda uma certa sensibilidade, né? Aguçada, digamos assim, né? E a classe C é para ambientes maiores, como galpões, armazéns, onde tem um pé direito elevado, então a gente pode estar utilizando ela na classe C. Tá? Quanto à norma NFPA, tá? A norma NFPA ela preconiza que o tempo máximo que o detector, que a fumaça deve chegar até o detector é de 120 segundos. Tá? Então isso é que preconiza a norma N54, quer dizer, o tempo máximo de transporte da fumaça no último furo da tubulação até o detector, não pode ultrapassar o limite de 120 segundos. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dessa, digamos, pequena introdução, né? E a partir de agora a gente vai estar verificando os diversos modelos de detector de fumaça por aspiração da Securiton, iniciando aqui pelo ASD 535. Tá? O ASD 535, ele pode ter um total máximo de tubulação de 300 metros. Tá? E a distância do furo mais distante, ou do ponto de amostragem mais distante até o detector seria de 110 metros. O número máximo, digamos, de pontos de amostragem total da instalação, no caso da classe A seriam 18, na classe B seriam 56 e na classe C seriam 120. Tá? E o número máximo de pontos de amostragem por braço ou por ramo, né, seria de 18 na classe A, seria de 50 na classe B e de 50 na classe C. Agora vamos ver aqui os limites do ASD 533, tá? Ele, digamos assim, ele tem uma capacidade um pouco menor, tá? O total máximo de tubulação seria de 200 metros, né, para tubulação total de tubulação de amostragem, tá? O número máximo a distância máxima do último furo até o detector seria de 80 metros, tá? E o número máximo de pontos de amostragem no classe A seria 16, classe B 50 e na classe C 50 também. Vamos passar agora por ASD 532, tá? O total de tubulação total seria de 120 metros, a distância máxima do último furo até o detector seria de 70, e o número máximo de pontos de amostragem, classe A seria 8, classe B seria 12 e classe C seriam 16. E agora o ASD 531, que digamos assim é o menor equipamento da família, né? E para ambientes menores, tá? O total máximo de tubulação seria de 75 metros, a distância máxima do furo mais distante seria de 40 metros, e o número máximo de pontos de amostragem na classe A seria de 6, na classe B seria de 8 e na classe C seria de 12. Agora vamos entrar propriamente dita no software, né? Esse é o Pipe Flow, tá? Esse, digamos, é a cara
do software Pipeflow, né? Quando a gente abre o software, é essa imagem é essa tela que vai ser nos apresentada. Na parte de cima da janela a gente possui a barra de ferramentas e menus. Ali meio um padrão, né? Então seria arquivo, editar, visualizar, salvar, cortar, copiar. Então todas as funções ali na barra de ferramentas e menu. A seguir a gente vai estar, mais ali para frente da apresentação, a gente vai estar detalhando cada uma dessas funções aí para poder estar entendendo a utilização do software. Agora na lateral esquerda ali, nós temos uma lista de seleção de materiais, tá? Tipos de tubos e acessórios, tá? Uma lista completa ali de todas tubos, conexões que poderão ser utilizados no projeto, será apresentado nessa janela lateral à esquerda. Ali a janela um pouco mais à direita, né? Nós temos ali a área de desenho, tá? Essa área de desenho é o local onde nós vamos estar fazendo o projeto propriamente dito, tá? Essa área de projeto, ela permite que a gente faça o desenho em 3D, tá? Então ele permite que você visualize realmente como a tubulação irá ficar depois do projeto, depois na própria implantação, tá? Nesse item ali de menu, naquele item ali, nós vamos poder fazer o ajuste da velocidade do ventilador, seria o nível do ventilador, tá? O nível do ventilador, ele pode variar de 1 a 5, tá? Por default, toda vez que a gente abrir o software para fazer um projeto novo, ele vai trazer na velocidade 3, tá? Mas se por algum motivo for necessário a gente aumentar a velocidade do ventilador ou até reduzir a velocidade do ventilador para poder, digamos assim, poupar, de certa forma, o ventilador, tá? Mas por default ele já traz o nível de velocidade do ventilador em nível 3. Aqui estão os resultados do cálculo, tá? Nesse resultado do cálculo, tá? Ele mostra ali se ele atende a norma VDS, aqui no nosso caso a VDS, né? Classe A, B e C. Conforme a gente pode observar ali nos retângulos com os números internos, ele apresenta dizendo que ele atende a norma N54, né, classe A, B e C, né, então todas em verde. E ali na janela um pouco mais à direita, ele mostra ali o tamanho total da tubulação, tá, a distância do último furo, né, o número total de pontos de amostragem e o tempo máximo de transporte, tá? Ele traz todas as informações do sistema como um todo nessa janela um pouco mais à direita. E na parte de baixo da janela, tá, ele traz uma lista de componentes, né, e as seções utilizadas, tá? Então, isso daqui é um resumo do nosso desenho. Então, digamos assim, ele é uma transcrição, né, do desenho que a gente elaborou do projeto em 3D, tá? É uma transcrição do desenho em forma de texto, tá? Então ele divide a tubulação em, digamos assim, em seções, né? E a gente consegue por ali estar verificando as dimensões, o comprimento, tudo mais e poder estar revisando o nosso projeto através dessa lista de componentes ali na parte inferior da nossa janela do software. Temos também uma aba que nos traz ali materiais adicionais, tá? Normalmente a gente utiliza essa aba para colocar materiais como cola, solventes, que são materiais adicionais à nossa lista de material. Então, para que esses itens não fiquem fora da nossa lista de material, a gente tem um material adicional utilizando essa aba de materiais adicionais. Aqui são todas as funções que a gente utiliza para desenhar a rede de tubulação, tá? O desenho ele é bastante simples, né? Basta a gente, com a tecla esquerda do mouse, clicar sobre os pontos de conexão do tubo de amostragem, que seriam esses
sinais de mais em verde aqui na parte inferior da SD. A gente clica ali com a tecla da esquerda e arrasta na direção que a gente gostaria que a tubulação percorresse, ou na vertical, ou na horizontal, ou na profundidade, né? A gente pode estar selecionando a direção que a gente quer direcionar a nossa tubulação. Podemos observar ali os 3 eixos, né? Os eixos que indicam o desenho em 3D. Existe uma opção de edição, tá? O que seria essa opção de edição? Nesse mesmo sinalzinho de mais, tá? A gente clicando com a tecla da direita, ele vai nos trazer as opções de edição, tá? Inclusão de filtros, inclusão de conexões, troca de material, se a gente utilizou, digamos, uma tubulação com determinado tipo de material e quer substituir esse material por um outro material, tá? O que vai nos permitir fazer essa troca de material, né? Teclando a tecla da direita sobre o sinalzinho de mais, ele vai permitir que a gente faça a troca desse material. E também a inclusão de filtros e acessórios na minha tubulação de amostragem. Funções de zoom. Tá? Existem 2 formas de dar o zoom. A gente pode usar a, a roda do mouse, né? Fazer a rolagem do mouse, ou a gente pode fazer que nem normalmente utiliza no AutoCAD, fazer um zoom de janela. Né? Então a gente tecla a tecla da direita do mouse, né, em uma área vazia do desenho, e desenhamos uma janela, e ele vai fazer o zoom daquela janela, né, fazer o zoom de janela para que a gente possa observar melhor ali o detalhamento do nosso desenho. Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto. Tá, conforme eu havia comentado, a qualquer momento, se eu tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar interrompendo aí que a gente vai estar interagindo e respondendo. Aqui um pouco o detalhamento da lista de materiais. A gente pode observar aqui em vermelho, tá, a lista de materiais que estão setados como padrão. Tá? Então, a partir do momento que a gente quer fazer a troca desse material padrão, a gente vai em cima do material que a gente quer efetuar a troca, né, tecla da direita do mouse e configura como Set as Default. Então, a partir do momento que a gente seleciona Set as Default, ele vai compreender que aquele material para mim é material padrão. Então, toda vez que eu precisar daquele material no meu desenho, ele automaticamente vai inserir aquele material no meu desenho. Também eu posso utilizar esse menu drop-down em cima, tá? Esse menu ele permite que a gente selecione o material. Digamos que eu vou fazer um projeto ele todo em tubulação utilizando PVC. Então, para, digamos assim, de certa forma, filtrar todos os materiais em PVC, tá? A gente pode usar esse menu, tá? E selecionar dizendo que eu quero que ele filtre somente os materiais em PVC. Então, ele vai mostrar na janela somente os materiais em PVC. Aqui, como o próprio exemplo aqui demonstra que materiais em PVC. Existem várias formas de adicionar o ponto de amostragem. Existe o ponto, digamos assim, adicionar ponto a ponto. A gente pode adicionar um ponto somente na tubulação, ou a gente pode adicionar múltiplos pontos, tá? Para adicionar esses pontos, basta teclar a tecla da direita do mouse, né, no final da tubulação, no sinalzinho de mais, e teclar a tecla da direita, ele vai abrir esse menu, e no menu a gente pode selecionar ali ou trocar o tipo de material, ou adicionar algum acessório, alguma coisa assim na tubulação, adicionar somente um ponto e adicionar múltiplos pontos. Tá? Uma observação bastante importante da norma seria a NBR 17240, a norma brasileira, no item 5.4.6.2, ele indica que cada ponto de amostragem no detector de fumaça por amostragem de ar será considerado um detector pontual de fumaça para o propósito de posicionamento e espaçamento. Significa que, pela norma NBR 17240, cada ponto de amostragem ele é equivalente a um detector pontual de fumaça. Então, a gente pode considerar que um ponto de amostragem ele é
a nível de projeto, tá? É como se ele fosse um detector pontual de fumaça. A gente pode considerar como um detector pontual de fumaça, né? Cada ponto de amostragem que a gente for inserindo na nossa tubulação. Aqui o exemplo de como a gente adicionar múltiplos pontos de amostragem na tubulação, né? Conforme eu havia comentado anteriormente, a gente tecla da tecla direita, ele vai abrir esse menu, essa janelinha ela na lateral, e a gente seleciona adicionar múltiplos pontos. Tá? Dentro dessa janela, adicionar múltiplos pontos, ele vai abrir uma outra janela, que ele vai solicitar para que, que a gente inclua, tá, o primeiro ponto de amostragem e o último ponto de amostragem. Então, aqui no desenho, a gente pode observar, tá, o que seria o primeiro ponto de amostragem e também observar o que seria o último ponto de amostragem em relação à nossa tubulação. Então, são essas as distâncias, né, do último ponto e do primeiro ponto que a gente deve inserir. A gente deve inserir a quantidade máxima a quantidade total de pontos de amostragem que a gente quer colocar nessa tubulação. A gente seleciona aqui o total de pontos de amostragem e a partir do momento que a gente der um OK, ele insere esses múltiplos pontos de amostragem na tubulação. Aqui um exemplo de como adicionar um acessório. Tá? No caso aqui ele está adicionando um FBL 25, que é uma caixa de filtro de pó, né, grande, né, large filter. Então a gente tecla da direita do mouse sobre o local que a gente quer inserir o filtro, né, adicionar partes e acessórios. A gente seleciona o filtro que a gente quer incluir no nosso projeto. Tá? A partir do momento que a gente selecionou o filtro, a gente dá um apply. Né? Dando o apply no sistema, ele aplica esse filtro, né? Conforme a gente pode ver aqui no desenho mais abaixo, o filtro ele é inserido no nosso projeto. Então, o filtro foi inserido, né? E conforme havia comentado lá na descrição do software, esse filtro ele vai estar, digamos assim, no meio da tubulação e de certa forma ele vai influenciar no fluxo do ar. Sendo assim, ele vai levar em consideração a utilização desse filtro. Tá? Então ele vai fazer todo o cálculo considerando que existe um filtro na tubulação. Aqui o mesmo exemplo, só que agora mostrando como trocar o tipo. Digamos que eu fiz um projeto todo em tubulação utilizando tubo ABS e devido a custos, a facilidade de localizar no mercado a tubulação de PVC, eu quero fazer a troca, tá, dessa tubulação de ABS por tubulação de PVC. Então, da mesma forma, a gente, né, tecla da direita do mouse sobre o material que a gente quer efetuar a troca, a gente seleciona Change Type, no Change Type a gente abre um menu e nesse menu a gente seleciona para que tipo de material a gente quer fazer a troca desse material. E no final a gente dá um Apply e ele automaticamente troca o tipo daquele material pelo material que a gente selecionou. E esta mesma função também está disponível na lista de componentes. Então, naquela parte de baixo da janela principal do Pipeflow, onde a gente faz a transcrição do desenho para texto, tá? A gente pode também estar trocando o material naquela janela. Aqui detalhando um pouco mais a janela lá, a lista de componentes e materiais. Tá? Então, a gente pode observar que ali ele traz o comprimento de todos os, digamos, trechos de tubulação. Tá? Ele traz um índice, que é o A1, A2, A3. Tá? Mais à frente nós vamos verificar como a gente pode estar observando no desenho o que seriam essas referências, o A1, A2, A3 e assim por diante. Ele traz o comprimento desses trechos, né? No caso ali do trecho A1, ele diz que tem meio metro. Né? E ali na parte de baixo, onde indica A7, está também sinalizado ali, ele indica ali o diâmetro das furações. Então o A71 seria de 4 milímetros, o A72 seria de 4 milímetros e o A73 seria de 5 milímetros. Então mais à frente a gente vai estar verificando como que nós vamos estar enxergando,
tá? Esses pontos de amostragem de A71, A72 e A73. Aqui o menu, que ele é basicamente direcionado para componentes e ramos ou braços da tubulação. Então, aqui a gente pode deletar um braço da tubulação, a gente pode estar deletando todos os pontos de amostragem, a gente pode estar fazendo o espelhamento da tubulação para facilitar o desenho, a gente pode estar fazendo rotação da tubulação também para facilitar na hora do desenho e assim por diante. A gente pode também importar e exportar parte, digamos, do minha tubulação de amostragem, tá? Então, a gente pode estar criando uma biblioteca de, digamos assim, de ramos ou braços de tubulação, deixar armazenado no, no nosso diretório, e a partir dali, né, não teria necessidade de estar redesenhando, a gente pode estar simplesmente fazendo uma importação desses tubulação de amostragem que a gente exportou, tá, em algum projeto anterior. Aqui mais alguns itens, aqui nos itens de menu, tá? A gente pode estar selecionando um grid, que é as distâncias no desenho que a gente vai elaborar no desenho em 3D que a gente vai estar elaborando, tá? Esse grid é muito parecido com o grid lá do AutoCAD, tá? Então ele vai permitir que a gente tenha uma determinada, digamos, um grid para fazer os desenhos. Normalmente a gente não utiliza o grid, a gente deixa no valor default de quando a gente abre o programa e mantém ele dessa forma, para não tendo necessidade de fazer a alteração do grid. Mas ao lado ali do grid ele tem um outro menu que seria o tamanho das fontes. Então, se por algum motivo a fonte está muito pequena ou ela está muito grande, tá? O sistema permite que a gente faça a alteração do tamanho das fontes para melhor visualizar, né, o texto no nosso projeto. Então, conforme eu havia comentado anteriormente, aqui a gente pode observar no desenho, tá, aquelas referências. Então, aqui no caso, a gente está mostrando ali o A7.2, né? Então, com isso, a gente sabe que aquele ponto de amostragem é o ponto A7.2, e aquela tubulação que ele está conectado é o segmento A7 da tubulação. Ele indica um L de 2 metros, tá? Esse L de 2 metros significa que ele está a 2 metros do furo anterior, do ponto de amostragem anterior, ou a 2 metros de uma conexão, ou de uma curva, ou de um T. Tá? Então ele indica que ele está a 2 metros ou de uma conexão, ou de um outro ponto de amostragem anterior. Ali ele mostra que o diâmetro é de 2 milímetros, o diâmetro do ponto de amostragem, e o clipe que vai ser utilizado é o clipe 02, é o 2,0. Então esse clipe é o clipe de 2 milímetros da Securiton. Então esse clipe ele vai ser incluído lá na minha lista de material quando for gerado o PDF. Então aqui, novamente, né, distância do furo anterior ou conexão, diâmetro do ponto de amostragem e o modelo do clipe, né, que será incluído na nossa lista de material para compra. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, né, conforme eu havia comentado lá, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode estar abrindo o microfone e estar elaborando. Nós vamos agora mostrar agora a parte das opções de projeto, tá? Então, ali na parte de cima do menu, a gente seleciona extra, opções, tá? E nessas opções a gente seleciona a aba projeto. Então, aqui na aba projeto, a gente pode estar colocando o nome para o projeto, algum comentário a respeito do projeto, né? Tem uma aba de comentários. Também podemos colocar aqui todos os dados do cliente, né? Então, nome do cliente, endereço do cliente, a cidade e o telefone. Tá? E todos esses dados que a gente preencher aqui nessa aba aqui, ele vai aparecer no meu relatório em PDF lá no final, quando eu gerar o PDF. Aqui na parte de cálculos,
tá? A gente coloca ali, preenche ali a temperatura ambiente, tá? Então a temperatura média, digamos, anual ali no projeto, tá? Então, aqui no Brasil, por ser um país aí bastante grande, né? Na parte norte seria uma temperatura maior, aqui na região sul seria uma temperatura menor, e a gente coloca ali uma temperatura média anual do sistema. Também é importante colocar ali a pressão, a pressão atmosférica, tá? Aqui no caso a pressão atmosférica foi configurada em 950, tá? Essa pressão atmosférica é facilmente localizada no Google Maps. A gente pode estar no Google Maps verificando a pressão atmosférica na cidade onde está sendo feito o projeto de implantação do detector de fumaça por aspiração. E aqui na parte mais abaixo da janela, tá, ele pergunta, né, se a gente quer fazer o cálculo do Software Pipe Flow obedecendo a norma N54 VDS ou se a gente quer utilizar a NFPA. A gente pode selecionar em qual desses, digamos, qual desses requisitos de norma que o software vai utilizar na hora de nos trazer o resultado. Se ele vai fazer conforme N54 VDS ou se ele vai fazer de acordo com a NFPA. Aqui na aba geral, a gente pode colocar aqui as informações do System Provider, quer dizer, o fornecedor digamos, do projeto, né? Então, a empresa de projeto ou a empresa integradora pode estar preenchendo aqui os dados da empresa, o endereço, cidade, o telefone de contato, escolher a unidade que a gente quer trabalhar, tá? Aqui no Brasil a gente usa metros e graus centígrados, tá? E tem a opção também de utilizar as unidades americanas, tá? O tipo de ponto de amostragem, a gente seleciona aqui o clipe, tá? Para poder estar colocando os clipes nos pontos de amostragem. Aqui mais abaixo ele mostra para a gente os tipos de pontos de amostragem, o tipo de clips existente, tá toda a linha, e na hora dele fazer a otimização do projeto, ele vai utilizar esses, digamos assim, modelos de clips para poder tá fazendo a otimização da tubulação. Aqui na parte de pipe clamps, tá? O mais importante aqui é essa distância que ele solicita que a gente preencha, tá? Aqui no caso ele diz que vai colocar uma abraçadeira a cada 1 metro, tá? Então, a gente pode deixar esse valor, esse é um valor default do próprio software, a gente pode estar deixando esse valor de 1 metro de distância entre uma abraçadeira e outra. Aqui na parte de baixo, tá, ele informa aqui insert bypass, tá? Esse bypass na realidade seria um cavalete invertido. Tá? Esse cavalete invertido, tá? Esse meio metro, ele significa que ele será meio metro para baixo, meio metro, né, de comprimento e meio metro para o sentido de cima. A gente pode estar mudando ele para 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, tá? Isso é para facilitar na hora de estar fazendo o projeto lá, fazer a inserção de digamos, um bypass, tá? Só que ele é um quadrado, tá? Ele não permite que eu faça um retângulo. No caso, se for necessário fazer um retângulo, a gente vai ter que fazer esse retângulo no próprio desenho, né? Digamos assim, desenhar no braço, digamos assim. E aqui na última aba, tá? A parte de idiomas e configurador do sistema. Então aqui a gente permite selecionar o idioma que a gente quer que o software trabalhe. A gente seleciona também o tamanho da fonte não, o tipo de fonte que a gente quer que ele utilize na hora dele, digamos assim, escrever os textos, tá? E o diretório default, né? Onde que a gente quer que salve os projetos, que a gente quer que o projeto fique armazenado, tá? Então a gente pode ver ali que tem um select ali do lado, a gente pode estar selecionando, tá? O local que a gente quer que o projeto seja armazenado, tá? Gostaria de dar uma pausa agora para verificar se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Henrique, eu tenho uma pergunta aí na questão dos filtros.
por exemplo, assim, o sistema pode ser usado onde eu tenho umas quantidades de poeiras muito maiores. Vou te dar um exemplo prático. Um moinho, por exemplo, de trigo, onde o sistema é todo fechado, funciona praticamente em pressão positiva e em alguns pontos com pressão negativa, né? Eu posso ter escapes de farinha, né? No caso, poeira, né? Mas eu consigo usar esse sistema nesse tipo de instalação? Pode sim. Inclusive a gente teve a gente fez uma visita numa instalação desse tipo lá na Europa, junto com a Securiton, é justamente um armazém de grãos, tá? Então existia um armazenamento de grãos, né? Existiam umas baias onde eram depositados ali. Eu não me lembro se era soja ou se era milho, né? Qual que era o grão, tá? Mas era um armazém onde tinha armazenamento de grãos, tá? Então o que que foi feito? Foi colocada uma série de filtros de pó, tá? E além desses filtros de pó, foi feita uma interligação com o sistema de ar comprimido. Então, o que que o sistema faz? Se eu não me engano, a cada 10 minutos, tá, o sistema ele fecha a entrada do detector de fumaça por aspiração e ele injeta esse ar comprimido no sentido contrário da aspiração, justamente para limpar os pontos de amostragem. Então, o sistema foi todo configurado para que a cada 10 minutos, né, eu não me recordo bem se era 10 minutos ou se o tempo era um pouco menor, um pouco maior, tá? Mas a cada X minutos, o sistema ele fechava a entrada do detector por aspiração e injetava o ar ao contrário para fazer a limpeza da tubulação e dos pontos de amostragem. E além disso, ainda foi configurado um equipamento, tá, que aquele tempo que o ar comprimido é injetado na tubulação, deveria dar uma falha de fluxo de ar, tá? Que aquele tempo o sistema deveria desprezar, não considerar como sendo uma falha de fluxo de ar. Então, sim, é possível você estar utilizando o detector de fumaça por aspiração em ambientes que seja armazém de grãos, que tem uma quantidade grande de pó, tá? É bem tranquilo, não teria problema não, só utilizar os acessórios certos para esse tipo de ambiente. Eu tenho mais uma questão. Digamos, qual é a área, se tem, eu não sei nem se tem, uma área que o local de aspiração atinge, assim, né? Existe algum parâmetro para isso? Por exemplo, um detector de fumaça, a gente sabe que ele é 16 metros quadrados, né? Dependendo do tipo de, ou um linear, 14 metros. De aspiração, existe uma área, um critério de área para posicionar os furos e o número de ramos e de detectores também, né? Então, a gente pode, a princípio, tá? A gente pode estar utilizando as recomendações da norma, que seria aquele quadrado de 9 metros de lado, né? Ou ele está inscrito dentro de um círculo de 6,3 metros de raio. Então, a gente pode estar utilizando essa, digamos, essa premissa para fazer o projeto, tá? Da inicial. E se por qualquer, digamos assim, motivo ou qualquer problema a gente tiver que, digamos, reduzir essa área, digamos, ó, tem uma área aqui que tem uma interferência, alguma coisa assim, eu preciso reduzir essa área de 81 metros quadrados, ela é muito grande, eu preciso reduzir ela, tá? A gente pode estar fazendo toda essa, digamos, esse projeto, reduzindo a área, tá? E o software é que vai me dizer se aquilo que eu fiz na tubulação de amostragem, se ele atende ou se ele não atende a norma, tá? Então é bem tranquilo, a gente pode estar elaborando o projeto, né, de acordo com a nossa necessidade e em cima disso pedir para o software fazer o cálculo e ele vai indicar, ó, o projeto que você fez está dentro da norma N54 ou dentro da norma NFPA. Tá? Mas a princípio, digamos assim, um primeiro movimento que a gente faz para projetar a localização do ponto de amostragem, a gente utiliza o que preconiza a norma. Tá? Então a gente faz um quadrado de 9 metros de lado ou uma área circunscrita dentro de um círculo de 6,3 metros de raio. Tá? Então esse seria digamos, um primeiro movimento na elaboração do projeto. Tá? A partir desse momento, a gente pode estar verificando as peculiaridades, né, as particularidades de cada projeto, tá? Deslocando esses pontos de amostragem, e em cima disso, verificar se aquele ponto de amostragem que a gente deslocou ou que a gente aumentou a quantidade de pontos de amostragem, se ele atende a norma de alguma forma ali que o software vai apresentar para a gente. E uma última pergunta, porque depois eu vou ter que deixar para os colegas aí, né? Opa! Vocês têm aplicações para área X classificadas?
Tem. A gente tem todos uns acessórios, tá? Para aplicação em áreas classificadas. Existem válvulas de retenção de pressão, existem alguns equipamentos que a gente pode estar utilizando na tubulação de amostragem justamente para aplicação em áreas classificadas de explosão, tá? Não teria problema nenhum. Oi, Henrique. Opa, Tudo bom, cara? tudo bom. Olha só, em cima do que o Rossi falou ali, essa questão de usar um compressor na tubulação para fazer um sentido contrário, né, limpar os bocais ali, os pontos de aspersão, isso é da própria Securiton? Isso tem no software, a gente consegue fazer essas regulagens ou isso aí seria uma adaptação de terceiros? Não, existe o produto próprio da Securiton, tá? Que existe digamos, uma caixa, né, que vem com todas as válvulas, digamos assim, tem a lógica, né, dentro uma lógica, digamos, de ar, né, de ar comprimido, tá? E que ele faz todas essas atuações aí, tá? É um produto da Securiton mesmo. A única coisa que deve ser adquirido aqui digamos, no Brasil seria o compressor, tá? Então, a fonte de ar. Agora, o comando, a abertura, o fechamento, toda a parte de controle e lógica da tubulação de amostragem, existe um equipamento da Securiton, tá, que faz toda essa etapa, né? Basicamente, seria somente o fornecimento da fonte do ar comprimido, que a gente deveria estar fornecendo aqui no Brasil. Não, tá perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho é a questão da variação da pressão atmosférica, né? O quanto que isso aí incide, na realidade, na precisão do equipamento. Que aqui a gente tem uma variação de pressão absurda, né? Pode estar 1016, pode estar 1030, pode estar 900. Isso tem uma interferência grande, não? Não, na realidade aquilo lá é mais uma média, né? Então a gente sabe que com o decorrer aí dos dias aí a temperatura, a pressão atmosférica pode estar variando. Então ali é mais ou menos uma média, tá? Para o sistema considerar no cálculo. Não teria assim uma precisão, dizendo que se não tiver naquela pressão atmosférica pode dar problema. Não, é mais uma média mesmo que é colocada ali no local. Tanto é que a gente busca no Google Maps que traz para a gente uma média, né? Não é uma coisa instantânea ali naquele momento, tá aquela pressão, né? Sim, a alteração assim não causa nenhum tipo de má precisão, por exemplo, né? Não, na parte de pressão atmosférica não. A não ser que você tenha um ambiente que ele é pressurizado. Aí sim, era bom a gente conhecer bem o projeto e tudo mais, né? Se o ambiente, de certa forma, ele for pressurizado, daí a gente tem que, né, conversar aí, pedir para entrar em contato aí com a gente para a gente ver essa particularidade do projeto e verificar qual que é a solução mais adequada para estar aplicando. Tá? A gente tem a tubulação de retorno que a gente faz para dentro da sala onde tem essa diferença de pressão, né, para poder equalizar a pressão, tá? Mas é bom a gente estar verificando de perto aí essa particularidade do projeto para estar analisando em conjunto aí. Tá, perfeito. Obrigado. Nada. Nos vídeos, a diferença de temperatura em salas ela é fundamental, né? Também na hora de posicionar o SD, né? Poderia só repetir a pergunta? Não é bem uma pergunta, Henrique. Junto com o que o Lúcio estava falando aí, se eu tiver também salas não com diferença, só com diferença de pressão, mas com diferença de temperatura também, né? Por exemplo, eu tenho um ambiente climatizado a 15 graus e outro a 25. Né? Eu tenho que tomar cuidado com essas diferenças aí também. Tem. Cada item assim que a gente, digamos assim, for observar como sendo uma coisa particular de um determinado tipo de ambiente, é bom fazer um estudo de caso a caso, tá? Então, como ele trabalha com a parte de aspiração, tá? Existe a parte a pressão, ela influencia, tá? Então, se no local onde o sistema estiver aspirando, a pressão estiver menor do que a capacidade do sistema de sistema de aspirar, ele pode acabar não aspirando, tá? Então, existe essa possibilidade e geralmente para todas essas condições aí existe uma solução, tá? O que precisa ser feito é fazer um estudo mesmo, uma análise em conjunto, né? Então a gente pede que o pessoal entre em contato ali conosco, a gente tem bastante experiência na parte de implantação, então é entrar em contato com a gente para a gente poder estar em conjunto discutindo, verificando a melhor forma de estar atendendo esse tipo de características, tá ok? Henrique, nesse caso que o Rossi estava falando ali,
vamos supor assim, uma câmara fria e uma área que tenha 40 graus, tá? Lá de fora. Se a gente usar um ASD 5, um ASD com duas saídas, com duas tubulações, duas ramificações, eu poderia fazer uma ramificação só para dentro da câmara fria e outra tubulação do mesmo 535 para esse ambiente mais quente, né? No nosso caso, ali, a gente aconselha assim, quando se trata de câmara fria, o ideal é que o equipamento fique dentro da câmara fria. Quer dizer, todo o equipamento e toda a tubulação fique dentro da câmara fria. Porque a câmara fria ela tem um problema sério, é que se você fizer, digamos, uma transposição da tubulação da parte de fora para dentro da câmara fria, ele pode ocorrer a formação de gelo. Tá? Ele pode formar uma bola de gelo ali na parte exterior da tubulação. Então, a gente aconselha utilizar o nosso ASD 535, tá, na parte interna. E o ASD 535 ele suporta até a temperatura de menos 30 graus. Então, você pode colocar o equipamento dentro da câmara fria até menos 30 graus e toda a tubulação de aspiração dentro da câmara fria. Tá? E nesses casos específicos de câmara fria, tá, a Securiton também possui pontos de amostragem aquecidos. Então, o que acontece? A partir do momento que o equipamento ele detecta que o fluxo de ar caiu, tá? Ele ativa os aquecedores dos pontos de amostragem para poder fazer a desobstrução desses pontos de amostragem. Tá? Então, existe um equipamento que a gente diz assim, dedicado para câmaras frias, tá? Que a gente utiliza em câmaras frias, com essa possibilidade de você fazer o aquecimento de ponto de amostragem. Então, nesse caso, tá? Teria que ser colocado um equipamento de aspiração dentro da câmara fria e um outro equipamento de aspiração na parte fora da câmara fria. Tá? Digamos assim, não é possível você, no mesmo equipamento, estar monitorando esses dois tipos de ambiente, um muito frio e um quente, né? Digamos assim. Não sei se tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. Então vamos dar prosseguimento aqui à nossa apresentação. Tá? Aqui voltando à nossa barra de menu, tá? Aqui na parte de projeto, existe a função calcular e otimizar. Tá? Qual que é a diferença entre calcular e otimizar? Digamos por algum motivo ali eu tenho os furos já pré-configurados ou até fazer o recálculo de uma tubulação de ASD que já tem a furação. Então a gente pede para ele simplesmente calcular com aquela furação existente. Então o que o software vai fazer? Ele não vai alterar o diâmetro dos furos, ele simplesmente vai calcular utilizando aqueles diâmetros ali que foram especificados no meu projeto. Agora, a partir do momento que eu peço para ele otimizar, tá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o recálculo de todos os diâmetros de todos os pontos de amostragem. Então, ele vai fazer a verificação de qual seria, tá, o melhor ponto de amostragem a ser utilizado, quer dizer, ele vai otimizar, né, o detector de fumaça por aspiração e vai fazer o recálculo de todos os diâmetros, que ele vai alterar. E a partir e o cálculo não. O cálculo ele não altera o diâmetro. Ele simplesmente vai calcular a tubulação com aqueles diâmetros que foi especificado. Então, essa é a diferença entre o calcular e o otimizar. Aqui é o resultado dos cálculos. Aqui no nosso exemplo, a gente está mostrando aqui o resultado do cálculo de acordo com a norma N54 VDS. Tá? Então, aqui a gente pode observar que todas as classes A, B e C, né, estão em verde. Então, ele atende todas essas três classes, né, e abre também uma janelinha do limite do sistema, dizendo que ele atende as três classes, tá? A, B e C. Aqui o nível do ventilador, que foi considerado no projeto, né, nível 3. E aqui na janelinha ao lado a gente pode verificar que o total de tubulação é de 7 metros, que o furo mais distante ficou a 6,5 metros, que o total do número de furos é de 3, e o tempo máximo de transporte é de 21 segundos. Então, esse daqui é o resultado do cálculo conforme a N54 VDS. Aqui mostramos o mesmo cálculo, né, da mesma tubulação, só que agora considerando a NFPA. Então, pode ver que ele também trouxe um retângulo em verde, dizendo que ele atende a norma NFPA. Também foi considerado um nível de ventilador 3, né, o total de tubulação de 7 metros, o ponto de amostragem mais distante 6,5 metros, o número de pontos de amostragem 3,
e o tempo máximo de transporte de 21 segundos. Então, digamos assim, esse projeto dessa tubulação que a gente executou, ele atende tanto a norma N54 VDS como a NFPA. Aqui na parte de baixo ali da janela, tá, além das informações de comprimentos, de diâmetro de furo, ele traz outras informações também. Ele traz o tempo de transporte de cada furo. Então, ele diz que cada um dos furos tem um tempo de amostragem, né, por estar mais próximo ou distante do meu detector. Também ele traz para a gente a pressão de aspiração no furo, no ponto de amostragem, e a sensibilidade de cada um dos pontos de amostragem de acordo com a norma, aqui no caso a N54. E aqui esse item de menu, tá, é onde a gente gera o relatório em PDF. Então, depois que a gente fez o preenchimento lá da parte de configurações, né, das opções lá, como os dados do cliente, os dados do fornecedor, com tudo mais, a gente seleciona aqui o Report Generate, ele vai gerar para a gente o relatório em PDF. Ele vai ser salvo no mesmo diretório onde está salvo o próprio Pipeflow. Uma observação importante é que ele só consegue gerar esse Pipeflow, o relatório, com o arquivo salvo. Então, se a gente não, por algum motivo, a gente não tiver salvo ainda o arquivo, né, o Pipeflow, tá, ele vai pedir para a gente salvar primeiro antes de gerar o nosso report. Aqui um exemplo do nosso relatório em PDF. Então, aqui ele traz aqui o nome da empresa fornecedora, os dados do cliente. Tá? Aqui no caso ele considerou como a norma N54 VDS, classe A, B e C. Tá? Ele diz que ele atende a essas 3 normas. Tá? O nome do projeto, traz a data na qual o projeto foi elaborado, o nível do ventilador, a temperatura ambiente, a pressão atmosférica e todos os dados da tubulação. Na sequência, ele traz, no próprio relatório em PDF, ele traz o desenho da tubulação em 3D. A gente pode observar aqui o desenho que vai vir no nosso relatório em PDF. E aqui aquela lista que eu falei, que é a transcrição do desenho em forma de texto. Tá? Então, ele traz aqui também no nosso relatório em PDF, aquela transcrição do desenho em 3D em forma de texto também, com todas as informações de tempo de transporte, pressão no ponto de amostragem e assim por diante. E aqui a lista de materiais. Então, aqui no final é toda a lista de materiais que foi utilizada no projeto. Tá? Então, traz aqui o nome do equipamento, ASD535, a quantidade de tubo de PVC, a quantidade de curvas, a quantidade de caps, né, o final da tubulação, a quantidade de abraçadeiras e assim por diante. Tá? Traz toda uma lista de materiais completos ali, tá, no final do nosso relatório em PDF. O pessoal deve ter orientado aí para ser baixado o software Pipeflow, tá? E eu gostaria nesse momento aqui de fazer esse exercício aqui, né, com o Pipeflow, tá? Mas antes disso eu vou passar algumas orientações, né? Umas orientações utilizando o software, tá? Até para facilitar aí na parte de desenho aí, né? Para poder facilitar a utilização. Então, primeiro, antes de fazer esse exercício aqui, eu vou abrir aqui o Pipeflow, tá? E a gente vai acompanhar aqui um projeto de uma tubulação bastante simples, tá? A gente vai dar uma analisada aqui e eu vou mostrar como é feito o desenho dessa tubulação. Então, com isso daí, né, depois dessa apresentação do como é feita essa tubulação, eu gostaria que cada um abrisse o Pipeflow e executasse essa tubulação aqui que está sendo apresentada. Mas agora eu vou abrir o meu Pipeflow aqui para a gente poder fazer o exercício, né, mostrar, né, como é que na prática funciona o Pipeflow antes de entrar propriamente dita nesse exercício. É só um instante que eu vou trocar aqui a janela.
Aqui a gente está observando aqui a janela do Pipe Flow aberta, tá? E com a janela do Pipe Flow aberta, a gente pode rolar aqui a rodinha do mouse, tá? Para trabalhar no zoom. Tá? A gente pode aumentar o zoom ou pode reduzir o zoom através da roda de rolagem do mouse. Aqui vamos desenhar um primeiro trecho de tubulação. Tá? E para isso a gente, em cima do sinalzinho de mais, a gente clica com o mouse com a tecla da esquerda, arrasta para a direção que a gente gostaria que a tubulação, digamos, o sentido da tubulação, e ele desenha a tubulação no projeto. Aqui no caso ele desenhou uma tubulação de 20 centímetros, tá? E essa, digamos, esse comprimento de 20 centímetros a gente pode alterar aqui na janela de baixo. A gente pode vir aqui, né, no campo de tamanho da tubulação, e aqui a gente pode estar alterando aqui a tubulação. Então, digamos aqui 30 centímetros. Tá? Então, a gente faz o desenho da tubulação, seleciona o sentido, e o comprimento a gente seleciona aqui na janela, na parte inferior da minha janela principal. Tá? Eu vou retornar aqui para 20 centímetros. Tá? Vamos arrastar agora para a lateral aqui do sistema, tá? Mais 20 centímetros, e agora vamos subir com a tubulação. Tá? Então, subir com a tubulação, ele desenhou uma tubulação de 1,40 m, digamos que eu quero uma tubulação de 2 metros, tá? Ele fez o desenho da tubulação de 2 metros agora, a gente fez a alteração aqui na parte inferior da janela. Para que a gente possa dar um zoom, digamos, no sistema como um todo, a gente pode usar a tecla de atalho Ctrl W. Então, a gente dando Ctrl W, tá? Ele dá um zoom total no meu desenho e ele coloca o desenho todo na minha janela para a gente poder enxergar o projeto como um todo. Tá? Agora vamos fazer um braço na lateral. Tá? Esse braço na lateral, vou colocar o comprimento dela de... Só um instantinho, observar aqui qual que é o comprimento dessa tubulação. Fazer uma tubulação aqui de 6 metros. Novamente dá um Ctrl W. Tá? Para poder visualizar, né? Dar um zoom total na tubulação. E agora eu vou incluir os pontos de amostragem. Para incluir os pontos de amostragem, da mesma forma, a gente tecla da direita, vai abrir um menu. Nesse menu a gente seleciona adicionar múltiplos pontos de amostragem. E nesses múltiplos pontos de amostragem, a gente indica aqui, por exemplo, que o primeiro ponto de amostragem ele vai ficar a meio metro ou de um furo anterior ou de uma conexão. E o último furo também a meio metro, tá? Do final da tubulação. E aqui vamos indicar aqui que nós queremos um total de 3 pontos de amostragem. Então damos um OK, e aqui ele inseriu, né, os 3 pontos de amostragem. Tá? O primeiro a meio metro da conexão, tá? O último também a meio metro da conexão. E ele colocou aqui um furo a cada 2,5 metros. Tá? Sendo que o primeiro furo ele indicou como sendo 4 milímetros, o segundo como sendo de 4 milímetros e o último furo como sendo de 4,5 milímetros. Aqui no caso nós podemos pedir para ele calcular ou podemos pedir para ele otimizar. Aqui no nosso caso eu vou solicitar para ele otimizar a minha furação. Então a gente vem aqui em projetos e dá um Optimize. Então aqui ele fez o cálculo, tá? Está indicando que ele atendeu a norma NFPA, tá? Ele diz que ele cumpriu os requisitos da norma NFPA. E também podemos observar aqui que ele recalculou todos os pontos de amostragem. Né? Como a gente pediu para ele otimizar, ele otimizou como o primeiro furo sendo de 2 milímetros, o segundo furo de 2 milímetros e o terceiro furo sendo de 2,5 milímetros.
Digamos por algum motivo aqui, a gente gostaria que esse sistema ele atendesse a norma N54 VDS. A gente vem aqui em Extras, Opções, e aqui em Opções, a gente vem na aba Calculation. Aqui na aba Calculation, e a gente pede para ele calcular de acordo com a N54. A gente seleciona aqui o cálculo conforme N54, pede para dar um Save, tá? Um Close, e pede para ele fazer a otimização novamente. Tá? Existem duas formas, a gente pode estar selecionando Optimize aqui nessa aba, ou a gente pode estar utilizando esse item de menu aqui, que são duas engrenagenzinhas, né? Uma sobre a outra, e pedir para ele otimizar utilizando esse ícone aqui. Então, conforme a gente pode observar aqui, ele indicou que ele atendeu a norma N54 VDS, classe A, B e C, né? Todas deram em verde aqui. A velocidade do ventilador, velocidade 3, tá? O total de tubulação de 8,40, o ponto mais distante da furação de 7,9 metros, o número total de pontos de amostragem 3 e o tempo máximo de transporte de 25 segundos. Tá? Então, conforme a gente pode observar aqui, tá? Esses furos eles estão indicados aqui pela referência A7, então a gente pode observar aqui que os três furos A71, A72 e A73, a gente pode observar aqui que os tempos de amostragem de cada um dos furos, quer dizer, o primeiro furo, o tempo de amostragem seria tempo de transporte seria de 6 segundos, o segundo ponto de amostragem seria de 13, e o último ponto de amostragem seria de 25 segundos. Também traz a pressão de amostragem em cada um dos pontos de amostragem e assim por diante. Traz todas as informações. Então, isso aqui é um básico. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se quer tirar alguma dúvida. Porque após esse exercício, eu gostaria que fizesse aquele exercício da apresentação, né, tentasse elaborar aquele projeto, tá? Eu vou dar um tempo ali para as pessoas elaborarem o projeto e depois eu volto, né, fazendo o desenho daquela tubulação. Tá? Então, só gostaria de verificar se ficou alguma dúvida em relação à elaboração desse projeto que a gente acabou de executar agora. Bom dia. Bom dia. Eu estou acompanhando, meu nome é Jorge, eu estou aqui do Rio de Janeiro, eu estou acompanhando o desenho. Na hora que você clicou para colocar os 20 centímetros para cada lado, eu estou acompanhando em um computador e fazendo o exercício no outro. Tá. Não consegui botar os 20 centímetros dos dois lados, eu não consegui saber onde é que você clicou para abrir, para botar os 20 centímetros de cada lado. Então, aqui no final da tubulação ele tem um sinalzinho de mais. A gente clica nesse sinalzinho de mais, esse sinalzinho de mais que é verde, ele vai ficar vermelho e a tubulação vai ficar amarela, indicando que a gente selecionou aquela tubulação. E em cima desse sinalzinho de mais vermelho, a gente tecla a tecla da direita. Quando a gente faz tecla da direita, ele vai abrir um menu e nesse menu ele vai ter uma série de itens, a gente vai selecionar o último item, que é adicionar múltiplos pontos de amostragem. Quando a gente selecionar esse adicionar múltiplos pontos de amostragem, aí sim ele vai abrir uma janela, tá? Perguntando qual que é a distância do primeiro furo, do último furo e da quantidade de furos que a gente quer na tubulação. Ok, aí você selecionou quantos pontos? Quantos pontos para colocar? Eu coloquei 3. Ok, Coloquei 3 e coloquei o primeiro a meio metro e o último a meio metro, no meu exemplo, né? tá ótimo. Tá Obrigado. ok? Tá ok? Agora eu vou voltar lá para a apresentação, para aquele exercício, e eu gostaria que, né, o pessoal tentasse elaborar aquele exercício, né, utilizando o Pipeflow. Tá? Em caso de dúvida, pode estar abrindo aí o canal de áudio para a gente poder estar tirando a dúvida. Tá? Só deixa eu voltar lá a apresentação. Tá? Então eu gostaria agora que
que o pessoal tentasse em casa, né, fazer o desenho dessa tubulação, tá? E vou dar aproximadamente aí uns 5 minutos, e daqui 5 minutos eu retorno, tá? Para a gente fazer esse exercício em conjunto aí, para a gente poder estar elaborando junto como é feito esse exercício aqui apresentado, tá? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida aí durante esse período aí, tá? Fique à vontade aí de abrir o microfone e estar elaborando as perguntas. Só para descrever um pouco aqui o nosso exercício, né? A gente tem aqui a partir do ASD, a gente tem uma tubulação de meio metro. Depois a gente tem a inclusão de um filtro, aqui no caso o FBS 25. Depois mais um trecho de tubulação de meio metro. A gente percorre 5 metros com a tubulação aqui na lateral. Coloca um braço, né, no final desses 5 metros. Inclui aqui 4 pontos de amostragens. Depois a gente cria mais um trecho de 12 metros. E no final desses 12 metros a gente cria mais um ramo. Tá? E esse ramo agora com 6 pontos de amostragem. Então isso daqui é uma, digamos assim, uma descrição do exercício para poder estar elaborando ele aí no PipeFlow. Para me puxar esse traço para a direita, eu tenho que clicar na junção e estender para cima, certo? Com o mouse do lado direito. Isso, clica sobre o sinal de mais ali e arrasta o mouse para a direção que eu quero que a tubulação percorra. Isso utilizando a tecla da esquerda, né, no caso. Eu não entendi essa tubulação que você saiu. Você falou, clica no sinal de mais. Eu não estou conseguindo visualizar onde ele está. Eu não sei se é por causa do tamanho do desenho. O sinal de mais, ele sempre aparece no final da tubulação. Então, quando a gente executa ali o desenho da tubulação de meio metro, antes de colocar o filtro, ele vai aparecer um sinalzinho de mais ali. A gente clica a tecla da direita ali para poder incluir o filtro. A partir do momento que a gente inclui o filtro também tem um sinalzinho de mais, tá? Onde a gente clica com a tecla da direita se a gente quiser colocar algum outro acessório, ou a gente arrasta o mouse com a tecla da esquerda, né, para a direção que a gente quer, e desenha mais um trecho de tubulação. E assim sucessivamente. Eu acredito que já tenha dado um tempo para poder elaborar esse exercício, ou, né, pelo menos ter iniciado, ou pelo menos ter imaginado como é que é o desenho. Tá? Eu vou voltar lá para o PipeFlow para a gente fazer esse exercício aí em conjunto aí para verificar como é que é feito esse exercício. Tá? A minha dúvida é como é que você saiu com esses tubos do tubo principal. Você saiu com o tubo saiu com essa tubulação do tubo principal. Como é que você colocou esses tubos que são transversais ao principal? Eu vou estar aqui mostrando, tá? E vamos ver se a gente faz em conjunto aí para ver se eu consigo esclarecer aí a dúvida. Então aqui no caso eu vou estar apagando nessa tubulação. E vamos desenhar aqui novamente desde digamos, do início aqui a nossa tubulação. Então aqui nós temos o ASD, tá? Esse ASD aqui é o modelo 535. Tá? Ao abrir o programa, a gente pode vir aqui em File, New, e podemos selecionar qual que é o ASD que a gente quer trabalhar. Se a gente quer trabalhar com ASD 531, se a gente quer trabalhar com ASD 532, com 533 ou 535. Então, a partir do momento que a gente quer trabalhar com outro modelo de ASD, tá? A gente vem aqui em File, New, e seleciona qual que é o ASD que a gente quer estar trabalhando. Aqui em cima do sinalzinho de mais, né, na parte inferior aqui do ASD, tecla da esquerda do mouse, arrasta em direção, né, digamos, a parte inferior. Tá? Aqui no caso ele desenhou um segmento de 10 centímetros. Aí nós vamos aqui na lista de baixo, conforme o nosso exercício lá,
e vamos solicitar para que esse trecho seja de meio metro. Ele já desenhou ali o trecho de meio metro, vamos dar um Ctrl W, para poder visualizar todo o desenho, né, todo o equipamento. E novamente, no final desse trecho de meio metro, tem um sinalzinho de mais, vamos selecionar ele vai ficar em vermelho, tá? Vamos teclar a tecla da direita do mouse e colocar adicionar partes. E aqui em adicionar partes, a gente seleciona aqui o filtro FBS 25, né, conforme o exercício, e vamos dar um apply. Novamente um Ctrl W para poder enxergar a tubulação toda, né, o projeto como um todo. Aqui a gente pode observar o filtro, né, mais uma vez esse filtro tem o filtro, né, selecionamos ele, tecla, agora vamos incluir mais um trecho de tubulação, tem tecla da esquerda do mouse, né, arrasta novamente para a parte abaixo, tá, colocou um segmento aqui de 20 centímetros, vamos aumentar esse segmento para meio metro, né, conforme o nosso exercício, tá. E agora vamos fazer aquele segmento de 5 metros. Então, aquele segmento de 5 metros, ele é para lateral. A gente clica com a tecla da esquerda do mouse sobre o sinalzinho de mais e arrasta para a lateral do desenho, tá? Ele desenha um segmento aqui de reta de 60, só que no nosso caso a gente gostaria que essa tubulação tivesse 5 metros. Então, vemos aqui na parte inferior, alteramos para 5 metros, tá? Novamente o Ctrl W para poder visualizar toda a tubulação. E aqui está a tubulação de 5 metros. Agora precisamos desenhar aquele braço, né, onde tem lá 4 pontos de amostragem. Vamos na direção, digamos assim, na parte de profundidade do desenho, né? Vamos direcionar ele para a parte de profundidade. E aqui essa tubulação, tá? Verificando ali as medidas do ponto de amostragem e tudo mais, é uma tubulação de 11 metros e 20 centímetros. Vou dar um Ctrl W novamente, tá? E aqui está o nosso segmento de reta daquele braço, tá? Para dar continuidade nessa tubulação de 5, tá? Para aquela tubulação de 12, basta clicar aqui no sinal de mais no cotovelo, né? Na minha curva, digamos assim, e arrastar em direção, tá, do comprimento lá da tubulação de 12 metros. Tá, aqui ele fez um segmento de 1 metro, né? Vamos lá na parte de baixo ali, vamos alterar ele para 12. Um Ctrl W novamente. E agora ele desenhou o meu segmento de 12 metros. Opa! Henrique, eu só queria te fazer uma consideração. Se tu desenhares o segmento de 5 e depois o de 12, fazer o outro braço e inserir esse braço que tu fizesse de 11.20 por último, pode ser feito ou tem que ter essa lógica de desenho? Porque eu notei que eu fiz diferente. Eu fiz segmento de 5, de 12, o outro, depois inseri esse. Ele muda a ordem na tabela lá embaixo. Então, existe essa preocupação? Não, pode ser feito, pode ser desenhado de qualquer forma, tá? Não teria problema. A única coisa que não dá para ser feita é, em vez de fazer um segmento de 5 e depois de 12, fazer um segmento de 17 e depois querer em 5 fazer um braço. Aí ele não permite. Mas eu posso fazer um segmento de 5, depois fazer um de 12 e assim inserir os braços depois. Não teria problema não. Ele vai mudar as referências ali na parte de baixo da transcrição do desenho para o texto, mas o projeto é o mesmo, não tem problema nenhum não. Perfeito. Não tem problema, então, a transcrição lá embaixo ficar fora de ordem, né? Não tem problema. Beleza. Então agora vamos desenhar aqui a parte final da tubulação, tá? Vamos direcionar aqui. E da mesma forma aqui, né, considerando ali a distância entre os pontos de amostragem e tudo mais, ele tem um comprimento de 12,2. Uma observação importante, tá? O último furo do tubo, ele não pode ficar grudado no final do tubo. Tem que deixar pelo menos ali uns 20 centímetros ali digamos, de sobra do final da tubulação até o último furo, tá? Então, é sempre bom deixar os 20 centímetros ali, tá? Porque se tiver alguma abraçadeira, alguma coisa assim, né, tubulação com a temperatura poder trabalhar um pouco ali, então a gente deixa ali no final da tubulação, depois do último ponto de amostragem, a gente deixa uns 20 centímetros de tubo sobrando ali, tá, antes do cap, tá, só uma observação. Então vamos incluir agora, tá, os pontos de amostragem,
a gente aqui no sinalzinho de mais aqui do primeiro braço, tá? A gente clica com a tecla da direita e vamos dar um adicionar múltiplos pontos. E aqui no caso vamos considerar aqui o último ponto a 20 centímetros, tá? Manter aqui a distância de 20 centímetros. E o primeiro furo vamos colocar 2 metros, né? Conforme o nosso exercício. E o total de furos aqui seriam de 4. A gente pode observar ali que ele já colocou os pontos de amostragem, né? O primeiro furo a 2 metros, o último furo a 20 centímetros do final, e com todas os outros pontos de amostragem, né? Vamos colocar agora os pontos de amostragem na última tubulação aqui, tecla da direita, adicionar múltiplos pontos, da mesma forma, o primeiro ponto a 2 metros, o último ponto a 20 centímetros, e ali no total seriam 6 pontos de amostragem. Então aqui ele preencheu, né, o desenho está finalizado, o desenho em si já está finalizado, tá? Agora vamos solicitar aqui, tá? Podemos observar aqui que ele está conforme EN54 VDS, tá? Vamos pedir ele para otimizar. Então podemos ir aqui em projeto, optimize, e ele vai otimizar para a gente a tubulação. Então podemos observar aqui que ele passou tanto na classe A, na classe B e na classe C, quer dizer, ele atende os 3 requisitos de norma. O tempo máximo de transporte de 42 segundos. O total de tubulação deu de 41,9 metros. O último furo ficou a 30,5 metros. E o número total de furos é de 10 metros, de 10 pontos de amostragem, a quantidade total de pontos de amostragem. Então esse era o exercício, né, que deveria ter feito, tá? E agora vamos voltar lá para a apresentação para dar sequência, tá? Então o exercício é mais ou menos dessa forma. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim que gostaria de tirar aqui do exercício que foi apresentado. Então, voltando aqui para a apresentação, né? Então, o desenho da tubulação foi elaborado. Tá? Agora vamos para os próximos passos aqui da apresentação. Então, o exercício pede aqui, né? Além de desenhar lá, otimizar os furos de amostragem e calcular o projeto. A gente já elaborou isso daí, a gente já colocou, digamos assim, otimizou, né, e já colocamos o cálculo do projeto e já verificou que ele atendeu a norma, tá? O item 3 aqui, ele solicita para a gente adicionar um limpador, tá, e a cola, tá? Então, daqui a pouco vamos voltar lá para o Pipe Flow para adicionar o limpador e também adicionar a cola. Aqui no item 4, ele pede para preencher aqui, tá, os percentuais, né, de sensibilidade de cada classe, né, seriam aqueles retângulos em verde, tá, que a gente pode estar observando. Então, seriam esses itens aqui, quer dizer, para a classe A 0,031, para a classe B 0,091 e para a classe Z 0,525. Então, esses itens que tem que ser preenchidos ali conforme a observação. Já vamos aproveitar que voltamos aqui para o software Pipeflow, tá? E vamos adicionar os materiais. Então, a gente vem aqui na aba adicionar materiais, e aqui vamos selecionar aqui a cola, né, e o limpador. Então, aqui a cola de PVC, tá? Vamos incluir aqui 2 tubos, e aqui a parte de limpador de PVC também, né? Vamos incluir aqui dois recipientes aqui. Então, a partir do momento que a gente preencheu aqui os 2 tubos de cola e os 2 limpadores, né, ele já incluiu para a gente na nossa lista de materiais. Então, vamos dar sequência ali na apresentação. Salve o projeto e gerar o relatório do projeto. Tá? Depois ele pede para a gente substituir o filtro FBS 25 pelo filtro DFU 911, e depois ele pede para excluir o filtro 911, tá? Sem apagar o restante da tubulação. A gente vai fazer essas 3 verificações agora, né? Vamos gerar o relatório do projeto, vamos substituir a caixa de filtro FBS pela DFU 911 e também vamos deletar, tá, o filtro DFU da tubulação sem
prejudicar os demais itens da tubulação. Então vamos voltar ali para o nosso pipe flow. Tá, então o primeiro item que nós vamos elaborar aqui agora é voltar aqui e fazer a troca do filtro. Tá? Então para trocar o filtro, né, vamos dar Henrique, Opa! só eu consegui desenhar tudo, só que quando descalcular, não aparece lá no projeto calcular, o meu não acende. Eu não sei se é algum problema ou se eu deixei de fazer alguma coisa. Eu fiz o desenho todo, está montado. Tá. Agora, calcular, aonde é que está? Porque lá em cima em projeto, quando você clica em projeto, o calcular está apagado. O projeto ele está apagado. Ali na barra de menu, tá, você pode ver que tem um desenho de uma calculadora. Mas antes de pedir para calcular, tá, poderia pedir para ele otimizar primeiro, que é o desenho das duas engrenagens, uma sobreposta na outra ali, na minha barra de menu. É um desenho de duas engrenagens. Sim, ela está apagada também. Está apagada também. Também. Então deve ter alguma observação que tem no seu pipe flow aí que deve estar que não deve estar de acordo aí, que ele não está permitindo fazer o cálculo. Tá? Porque ele deveria sim permitir fazer o cálculo tudo certinho. Uma vez que o desenho está pronto, também não entendi. Bom, vamos em frente e depois eu desculpo. Obrigado. Tá ok, depois a gente pode tá verificando aí contigo aí, tá? Se for uma necessidade de algum projeto, alguma coisa assim, a gente pode estar fazendo alguma coisa aí para dedicada, né? Para poder tá te instruindo certinho daí, tá? Então aqui no caso nós vamos estar fazendo a troca do filtro, então da mesma forma a gente tecla de direita aqui, primeiro seleciona o filtro, né? E depois tecla da direita e dá um Change Type, tá? Dando um Change Type, a gente vem aqui, seleciona o filtro DFU 911, tá? Dá um Apply e ele substituiu. Então agora a gente trocou o filtro FBS 25 pelo filtro DFU 911, tá? Então foi feito aqui a troca do meu filtro. Outro exercício é que ele pede para deletar o filtro sem prejudicar o restante da tubulação. Então aqui eu vou demonstrar, tá, que se a gente selecionar o filtro e apagar o filtro, né, vou dar um del aqui, ele apaga toda a tubulação, quer dizer, ele apaga o filtro e tudo que está ligado no filtro. Tá? Se por algum motivo ocorrer esse tipo de situação, da gente ter apagado alguma coisa que a gente não gostaria de ter apagado, tá? É só pedir aqui na barra de menu, ele tem uma flechinha de undo, né? Que seria você voltar um passo anterior, né? Como todo software Windows aí, né? Existe a possibilidade de realizar o undo, né? Que seria retornar ao passo anterior, tá? Mas também tem a tecla de atalho Ctrl Z. Então, se a gente chegar aqui e apagar sem querer algum trecho da tubulação e quiser que volte a um passo anterior, a gente pode dar um Ctrl Z, que também ele retorna, tá? A forma da gente apagar esse filtro sem apagar o restante da tubulação, tá? Seria selecionar o filtro e depois vir aqui em Part Branch, tá? E pedir para deletar a parte selecionada, tá? Então seria o primeiro item aqui do menu. Então, a gente dando um del aqui, a gente pode observar que ele apagou o filtro, tá? Mas ele não apagou o restante da tubulação, ele apagou só o filtro. Então essa é uma forma de a gente tirar uma parte da tubulação por algum motivo que a gente indesejado, digamos assim, na hora do projeto, apagar essa parte sem apagar o restante da tubulação. E qualquer problema na hora de fazer essa operação, se dizer, puxa, apaguei alguma coisa que não deveria, né? É só dar um Ctrl Z ou dar um undo no sistema que ele retorna a um passo anterior e a gente, digamos, restabelece o que a gente estava desenhando anteriormente. Então aqui para gerar o report, a gente vem aqui em Report, Generate, tá? Precisa salvar o projeto antes, né? A gente salva o projeto antes e depois pede para dar um Report Generate com aqueles itens todos preenchidos, tá? Então agora eu vou abrir um item de menu aqui, um relatório, né? Então um relatório aqui do sistema, tá? Para a gente poder estar verificando como é que é um relatório do Pipe Flow.
Então, aqui em Reporter Generating, vamos gerar o relatório, tá? E vamos abrir o relatório gerado aqui, tá? Então, aqui nós temos o PDF gerado, né, foi gerado pelo sistema, tá? Podemos observar aqui no PDF os dados do System Provider, quer dizer, o fornecedor do sistema ou da empresa que elaborou o projeto, os dados do cliente, tá? Então, é só, se tivesse preenchido lá em opções, ele estaria aparecendo aqui em Customer, tá? Indicando que ele atende aos 3 itens da norma N54 VDS, né? Classe C, B e A, B e C, tá? O nome do projeto também estaria aparecendo aqui, todos os dados da tubulação, temperatura ambiente, nível do ventilador, tá? E no símbolo, aqui no canto inferior ainda vem em destaque, dizendo que esse relatório foi calculado e está de acordo com a norma N54 VDS. Se esse mesmo projeto tivesse sido feito selecionando a opção NFPA, aqui no canto estaria aparecendo o símbolo da NFPA. Aqui o desenho da tubulação, né, que a gente elaborou, tá? Todo o desenho da tubulação que foi elaborado, tá? Aqui a transcrição do desenho em 3D em forma de texto, tá? Conforme havia comentado. E aqui podemos observar aqui a lista de materiais. Então, a lista de materiais aqui com todas as abraçadeiras, os pontos de amostragem, os caps que vai no final da tubulação, as conexões T, as conexões curva, o filtro, né? E também o tipo de equipamento, que é o SD535. Tá? Então, aqui é a forma que foi gerada, digamos assim, o relatório. Então, aqui salvamos o projeto e geramos relatório. Substituímos o filtro pequeno FBS 25 pelo filtro DF 911 e também excluímos 911 da tubulação sem deletar o restante da tubulação. Aqui é mais uma observação a respeito daquele item lá da parte de ramos e braços, né? Que vai ser bastante utilizado aqui para fazer a parte de espelhamento, a parte de rotação, tá? Para poder facilitar na hora do projeto do desenho em 3D mesmo. Chegamos agora no desenho aqui que foi proposto, foi elaborado, foi passado junto com o convite do treinamento, né? Então o pessoal observou aqui digamos assim, um ambiente em branco, tá? Somente com as dimensões, tá? E nós vamos estar aqui elaborando o projeto, tá? Para poder estar fazendo a utilização do Pipe Flow novamente, né? Para poder, digamos assim, reforçar como é feita a utilização do Pipe Flow. Tá? E como é que é feito os pontos de amostragem. Tá? Então, a gente pode observar aqui que é uma área de 18 metros por 45. Tá? Como é que a gente vai dispor aqui os pontos de amostragem? Então, conforme norma N54, tá? N54, conforme a norma NFPA 17240, tá? NBR, conforme a norma NBR 17240, preconiza que um detector pontual, tá? deve cobrir uma área de 81 metros quadrados, tá? Seria um quadrado de 9 metros de lado, né? Ou uma área circunscrita num círculo de 6,3 metros de raio. A gente pode observar aqui, né, que a gente fez aqui digamos, um desenho orientativo em que ponto seria colocado o detector pontual, tá, para poder estar fazendo a cobertura dessa área. Então, aqui nós demonstramos aqui cobrindo totalmente a área, né, com diversos desenhos de cobertura dessa área, tá?
E aqui o desenho dos pontos de amostragem, tá? O desenho dos pontos de amostragem com os como se fossem os detectores pontuais, só que agora como sendo um ponto de amostragem de um detector de fumaça por aspiração. Então, digamos assim que a ideia do projeto desse tipo de ambiente seria elaborado dessa forma, né? Considerar como cada ponto de amostragem um detector de fumaça pontual, né? Dentro de uma área de cobertura de 81 metros quadrados e assim por diante. Para efeito de desenhar o pipe flow, tá? Vamos considerar digamos, esse plano de face do equipamento. O equipamento, né, 20 centímetros de tubulação descendo, 20 centímetros de tubulação na lateral, 20 centímetros subindo. Nós vamos colocar um filtro, tá? Após o filtro nós vamos desenhar uma tubulação de 6 metros subindo, e lá na parte superior nós vamos fazer 4,5 metros para um lado a tubulação e 4,5 para o outro lado a outra tubulação, para poder fazer a cobertura daquela área. Então agora nós vamos retornar lá para o pipe flow para poder fazer o desenho dessa tubulação. Então esse seria o desenho mais ou menos da tubulação, como ficaria, tá? O desenho do pipe flow, né? Como ficaria o desenho desse projeto. Então vamos retornar lá para o pipe flow para verificar esse desenho. Então aqui nós vamos abrir um arquivo em branco, né? File News ASD535, tá? Não salvar aqui. Tá? E aqui nós abrimos aqui o pipe flow e vamos desenhar novamente a tubulação. Conforme o nosso desenho da apresentação, tecla da esquerda do mouse sobre o sinalzinho de mais, né? Vamos descer aqui. Aqui no caso ele desenhou um segmento de 30, tá? Só que nós gostaríamos de um segmento de 20. Aí para a lateral, mais um segmento de 20. Aí vamos subir com a tubulação, mais um segmento de 20. E aqui no finalzinho, no sinal de mais aqui, né, no meu caso aqui vermelho, né, vamos dar uma tecla da direita, vamos adicionar partes e acessórios, selecionar o DFU 911, tá, ou o FBS 25, né, no caso do nosso exemplo lá, e dar um apply. Então ele já colocou aqui o nosso filtro, tá? Agora vamos desenhar a tubulação subindo. No nosso caso lá seria uma tubulação de 6 metros. Então desenhar a tubulação de 6 metros. Ctrl W aqui para ele poder maximizar aqui o desenho, né, a visualização. Tá? Daí a gente observou que seriam 4,5 metros por um lado. Então vamos desenhar aqui, né? Vamos alterar aqui 4,5 metros. Tá? E vamos desenhar a tubulação aqui com aqueles pontos de amostragem. Considerando ali o distanciamento entre os pontos de amostragem e tudo mais, seria uma tubulação de 40,5. 40,7. Ctrl W para dar um zoom total. E aqui nós vamos incluir os nossos pontos de amostragem. Tá? Pelo nosso exemplo, esses pontos de amostragem seriam no total de 5 pontos de amostragem. Tá? Vamos dar aqui adicionar múltiplos pontos de amostragem. Vamos considerar o primeiro ponto de amostragem a 4,5 metros, né, da parede, e o último a 20 centímetros. E um total de 5 pontos de amostragem. Então aqui nós já desenhamos, né, a tubulação completa, com os pontos de amostragem, né, com tudo certinho aqui. Então agora a gente necessitaria desenhar o outro lado da tubulação, que essa tubulação é uma tubulação simétrica, então teria que ser necessário desenhar o outro lado. Mas conforme eu falei anterior na apresentação, existe uma ferramenta que facilita a nossa vida em relação a projeto de tubulação simétrica, que seria o espelhamento. Então nós selecionamos aqui esse segmento de tubulação, que é o segmento que a gente quer fazer o espelhamento. Vemos aqui em Part Branch e pedimos para fazer um Mirror Selection, né? Fazer o espelhamento da nossa seleção. Automaticamente, quando a gente seleciona Mirror Selection, ele faz o espelhamento da minha tubulação de um lado para o outro lado. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida, se é tranquilo. Então basta escolher ali o segmento de tubulação correto e pedir para espelhar. Tá? Daí ele espelha
e faz a tubulação espelhada para o outro lado. Tá? Então esse é o desenho que a gente teria que elaborar lá no exercício, digamos assim, né? Tá? E vamos agora pedir aqui para otimizar. Então, ele otimizou aqui de acordo com a norma NFPA, tá? E diz que ele atende tranquilo, tá? Não teria problema algum. E também trouxe para nós aqui todos os diâmetros de furação. Então, os diâmetros de furação que seriam necessários para esse tipo de tubulação. Então, conforme a gente mostrou ali no Pipe Flow, a tubulação ficou dessa forma, tá? E aqui ficaram aqui os pontos de amostragem, os pontos de interrogação, e esse ponto de interrogação é preenchido com aqueles valores lá da otimização do Pipe Flow. A gente pegaria aqueles valores lá que o Pipe Flow apresentou e colocaria aqui no projeto. Eu gostaria agora, tá, eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos exercícios anteriores que a gente elaborou, tá? Porque a partir desse momento agora eu queria passar algumas dicas, tá, da parte de realmente dar uma dica de projeto, né? Henrique, só uma dúvida nesse exercício aqui, tá? Tu fizesse um espelhamento, né? Tá. Então, esse desenho aqui, ele não reflete aquela planta baixa da disposição dos furos de sensores ali, que está no exercício de 45 por 18, porque na realidade nós temos uma curva, 2 ramos, um para cada lado. E esse espelhamento eu tenho uma para um lado e uma para o outro. Né? Isso, na realidade eu vou retornar lá a apresentação, ó. Tá vendo? Ele vai 4,5 para um lado, 4,5 para o outro. Tá? E ele faz aqui o desenho do meu braço com 5 pontos de amostragem. Ó. Isso aí. Tá? E para considerar a parte de pé direito, altura, tá? A gente tem esse plano de face, tá? Que foi o que a gente fez, né? A gente desceu 20 centímetros, foi 20 centímetros para o lado, subiu 20 centímetros. Só fiquei com dúvidas que quando tu chega nos 4,5 e faz a curva para pegar a linha de sensores, né? No desenho que tu acha ali ficou um ramo reto, né? Um ramo único. Um ramo reto. Na realidade a tubulação ela fica assim, né? Ó. Então ele sobe aqui os 6 metros, né? Conforme o nosso plano de face lá do equipamento, 4,5 para o lado e o braço daí. Bota na tela do Pipe Flow para te ver. Vamos colocar lá. Tô na tela? Tô na tela. Então foi só a curva que a gente não inseriu ali. Faltou inserir a curva dos 4,5 ali. Ah, entendi. Tem que ter uma curva aqui, uma curva. Seria. Tá ok? Perfeito, tá entendido. Tá ok, então. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Não. Então aqui, né, para finalizar nosso treinamento aqui, nós vamos dar algumas dicas, né, para a parte de elaboração de projeto, tá? E informar que algumas considerações que vão ser feitas durante a elaboração do projeto pode ter efeito no resultado, tá? Então essa é uma área aqui de 27 metros quadrados, 27 metros por 90 metros, tá? É uma área aqui, e vamos fazer alguns exercícios em cima aqui para demonstrar. Então, da mesma forma do exercício anterior, nós vamos considerar aqui um quadrado de 9 por 9, inscrita dentro de um círculo de 6,3 metros, tá? E esses pontos em vermelho são os pontos que a gente deveria estar colocando os detectores, os pontos de amostragem do meu detector de fumaça por aspiração, tá? Como é que eu vou desenhar os meus braços de amostragem, tá? Então, teria algumas opções para mim desenhar os braços de amostragem, tá? Uma das opções seria fazer tudo em linha reta, quer dizer, interligar todos os pontos de amostragem e fazer uma tubulação única,
tá? E colocar o detector de fumaça de aspiração ou aqui no lado esquerdo ou aqui no lado direito. Então, isso seria uma opção, tá? Seria uma tubulação de amostragem de ar em forma de I, quer dizer, ele sai do equipamento e percorre todos os pontos de amostragem, tá? Então, isso seria uma opção de layout, digamos assim, da tubulação. A outra opção de layout, tá? Seria fazer como se fosse um garfo, né? Então, fazer a interligação da tubulação aqui entre esses primeiros furos e fazer os pontos de amostragem conforme o exercício anterior, né? Que lá eram dois ramos de amostragem, aqui seriam 3, tá? E seria uma outra opção de, digamos assim, de montagem da minha tubulação. E uma última forma de fazer a tubulação seria fazer um garfo, só que com mais ramos, né? Então, colocar o detector de aspiração aqui e fazer com que ele percorra os pontos de amostragem dessa forma. Então, o que eu quero mostrar aqui, que cada uma dessas decisões, assim, em termos de layout da tubulação, ele pode impactar no resultado do meu pipe flow, tá? Então, observar que o ideal quando estiver fazendo o projeto é fazer vários ensaios de vários layouts de tubulação, até definir qual que é a tubulação que vai melhor atender aquele ambiente, tá? Então, vamos retornar lá para o pipe flow para observar essas diferenças. Então, vamos carregar ali o primeiro exemplo de pipe flow, né? Que seria o I. Então, aqui nós podemos observar um pipe flow que considera a tubulação em I, tá? De cara, a gente pode observar que ele não atende, né? Ele não atende a norma N54 VDS, né? Podemos observar aqui que veio tudo em vermelho. Então, ele praticamente não atende, tá? Podemos também vir aqui em extra opções e mudar para NFPA, para ver se ele atende NFPA, tá? Dá um save, né, um close, e vamos pedir para ele otimizar novamente. Da mesma forma, ele não atende, tá? Então, esse tipo de layout de tubulação, tá, ele não atenderia, tá? Agora vamos observar assim, mas e se eu alterar o nível do ventilador? Então, vamos alterar aqui para 5, que é o nível máximo de ventilação, né? E pedir para otimizar o sistema, né? Você viu que ele caiu aqui de tempo máximo de transporte de 600 e poucos segundos para 440. Como a norma NFPA preconiza 120 segundos, quer dizer, continua o sistema não atendendo, ele continua não atendendo a norma NFPA, tá? Vamos novamente aqui em opções, tá? Voltar aqui para N54, tá? Com a velocidade do nível do ventilador em 5, tá? E pedir para ele otimizar novamente para ver se, né, ele continua não atendendo, tá? Então, esse seria, digamos, um layout, tá? Onde ele não atenderia nem a norma NFPA e nem a N54 VDS, tá? Então, aqui nessa janela do limite do sistema, ele traz algumas informações. Então, ele diz aqui, por exemplo, na classe A, tá? Ele diz o seguinte, que possível razão dele não ter cumprido com a norma, tá? É o último furo, tá? Ele está muito distante. Então, ele trouxe aqui, tanto na A, na B e na C, para essa mesma condição, dizendo que o último furo ele pode estar muito distante do detector, tá? Então, essa é a razão que ele está, digamos assim, dizendo que é a possibilidade do projeto não ter passado, tá? Agora vamos para o segundo exemplo, né? Que seria aquele garfo com os ramos mais longos, né? Então, vamos abrir ele aqui. Da mesma forma, tá? Ele não atende a N54, né? Classe A, B e C. Mas observando aqui, verificamos que o nível do ventilador está em 2, tá? Então, vamos experimentar aqui, passar para o nível 3, o nível do ventilador, e pedir para ele otimizar o nosso projeto. Opa, agora a gente pode observar, tá? Que na classe C ele passou. Não passou na classe B e na classe A. E aqui no System Limits, tá, a gente pode verificar, tá, quais as razões de não ter passado na A ou na B, né? Tá? Então, ele diz que a possível razão de não ter passado na A
é o número total de pontos de amostragem. Ele diz que tem muito ponto de amostragem, tá? Então é por isso que ele não, digamos assim, de certa forma, não foi aprovado para a N54, tá? No caso da classe B, ele está dizendo que essa formação, essa forma que a gente fez o desenho da tubulação, tá? A sensibilidade no ponto, né? É uma sensibilidade inadmissível, tá? Então é por isso que ele não permitiu, tá, que esse projeto fosse colocado considerando a N54 classe B, tá? Então vamos para mudar essa mesma tubulação aqui para a norma NFPA, tá? Vamos pedir para fazer a otimização. E para a norma NFPA está tranquilo, tá? Ele cumpre com a norma, mesmo estando aqui um pouco no limite, né? 119 segundos, a norma NFPA prega 120, né? Mas considerando a norma NFPA, essa tubulação estaria tranquila, estaria, digamos assim, aceita, tá? Agora vamos para o último exemplo nosso. Então aqui a gente pode observar que naquele último modelo de tubulação, tá? Só deixa eu mostrar aqui, né? Aquele garfo maior, com vários ramos de tubulação. Esse ele já atenderia tanto a classe C como a classe B, tá? Só ficaria pendente a classe A, tá? Então se a gente pedir aqui para otimizar, ele vai indicar que a classe A não está sendo cumprida pela quantidade de pontos de amostragem. Então, como lá no início da apresentação a gente disse que para atender a classe A ele teria um número máximo de pontos de amostragem. Então, aqui ele está dizendo que ele excedeu esse número máximo de pontos de amostragem da classe A. É por isso que ele não atende, tá? Então, o que eu quis mostrar aqui, como dica, né, é que o layout de como vai percorrer a tubulação, ela é importante na hora de fazer o projeto do PipeFlow, tá? Então, se a pessoa fizer, digamos, um projeto assim de cara e não passar, isso não significa que ele não vai passar, tá? A pessoa pode estar elaborando um outro layout de tubulação, tá? Que possa facilitar e possa, de certa forma, tá passando pelas certificações, né? Pelo atendimento dos requisitos da norma. Então, a pessoa pode tentar vários layouts de tubulação antes de chegar à conclusão final, dizendo assim, não, realmente esses pontos aqui eu vou precisar de mais um ASD, eu vou precisar de mais um equipamento, né? Talvez não seja necessário que você consiga atender com um equipamento só que só alterando o layout da tubulação. Então, essas dicas foi mais para apresentar que, digamos assim, o design da tubulação de amostragem é importante na hora de fazer o projeto, porque dependendo do design, ele pode atender a norma ou não atender a norma, tá? Então, fica mais assim, como se fosse uma dica, tá ok? Encerramos aqui a apresentação, o treinamento, tá? Eu gostaria de saber agora se ficou mais alguma dúvida. Eu gostaria de ficar à disposição de todos aí, tá? Se tiver alguma dúvida, tiver algum projeto em particular, que nem o Lúcio comentou a respeito de câmara fria, o Celestino comentou a respeito de área com temperaturas diferentes, tá? Ou áreas com bastante quantidade de pó, tá? Para todas essas áreas a gente pode estar fazendo uma análise, um estudo, tá? Utilizando a nossa experiência de aplicação de sistema de detecção de fumaça nesse tipo de ambiente e poder estar auxiliando no projeto. Eu tenho uma pergunta, Henrique. Opa, diga. Das pessoas que estão aí, eu conheço muito o Lúcio, porque a gente até trabalha em algumas coisas conjuntamente aí, né? Em relação a custos, tá? Vocês chegaram a fazer algum... Claro que são coisas distintas, né? Não vamos comparar abacaxi com mamão, que fica difícil, né? Tá. Mas, digamos assim, numa planta de grandes dimensões, vou dar um exemplo, um moinho, né? Onde a gente tem lá normalmente... Eu tenho uma obra aí com 700, 800 pontos de detecção, né? Em relação a custos, esse sistema, em relação ao pontual ou mesmo ao linear, né?
ele tem uma diferença muito gritante, né? Porque esse é um dado fundamental também, né? Quando tu vai vender um serviço desses ou um projeto desse para um cliente, a primeira pergunta que ele vai me fazer assim, mas quanto vai me custar esse negócio? Muito mais caro, muito. Depois vamos olhar a parte técnica. Deveria ser o contrário. Primeiro a eficiência, né? Mas a gente sabe como é que funciona o mercado, né? Entendi. Então, eu vou te comentar uma experiência pessoal que nós tivemos, tá? Existia uma indústria que era um almoxarifado grande, né? Inclusive o Lúcio trabalhou nesse tipo de ambiente, que é um depósito grande, né, de almoxarifado, e a gente fez o trabalho lá junto com o cliente, e o cliente tinha instalado detectores pontuais, tá? E o que foi feito? A gente chegou nesse ambiente que o cliente já tinha implantado com detectores pontuais, tá? E fizemos o teste de fumaça, né? Então, aquele teste de norma, que é o aquecedor com pedaços de madeira em cima, geramos fumaça, tudo mais. O que aconteceu? Como o pé direito era aproximadamente em torno de 10 a 11 metros, quer dizer, um pé direito razoável, tá? A gente verificou que o detector pontual ele não é eficiente. Por quê? Porque ele é um elemento passivo, ele fica aguardando a fumaça chegar até ele. Se a fumaça não chegar até ele, ele não gera alarme, até porque a sensibilidade dele não é tão boa assim para poder, não uma sensibilidade tão eficiente para poder estar trabalhando a essa altura, tá? E a gente fez esse mesmo projeto, depois foi implantado, o cliente resolveu substituir os detectores pontuais por detector de aspiração, justamente porque o detector de aspiração ele é muito mais sensível que o detector pontual, tá? Ele é bem mais sensível. O ASD, ele, além da sensibilidade final, você ainda pode dividir ele em 10 níveis de sensibilidades, quer dizer, você pode colocar lá, por exemplo, pré-alarme 1 no nível 3, pré-alarme 2 no nível 7 e alarme no nível 10. Então ele é, digamos assim, ele é 10 vezes mais sensível, digamos, naquele ponto em relação a outro tipo de detecção. Então o que acontece? Esse mesmo teste que foi feito com o detector pontual, o detector de fumaça por aspiração, ele foi eficiente, quer dizer, ele gerou alarme. Tá? Então existe essa parte técnica, digamos assim. A parte de custo, tá? Se você, por exemplo, considerar um equipamento de aspiração com um detector de fumaça, dizer 1 para 1, tá? Vai ficar caro. O detector de fumaça por aspiração, eu acredito que tem um valor mais elevado. Mas a partir do momento que você tem uma quantidade grande de detectores pontuais, tá? O teu custo, além do detector, tá? Tem o custo de toda a infra. Tá? Você precisa de tubo chegando, cabo chegando no detector pontual. Enquanto que o detector de fumaça por aspiração não, é um tubo de PVC. Tá? Então, para manutenção é bastante simples, é bastante fácil de você dar manutenção. Por exemplo, para você tem a manutenção, digamos assim, do sistema, é manutenção em tubo de PVC. Então, a pessoa vai usar o que ali? Um cortador de PVC, cola de PVC, basicamente isso daí. Quer dizer, não existe um custo de manutenção tão elevado assim, tá? Depois da implantação, além dos custos de infra, né? Toda a tubulação e cabeamento que chega no detector pontual. Então ele tem essas duas partes técnicas, quer dizer, a parte técnica onde envolve a parte de sensibilidade do próprio sensor, que ele é bem maior que o detector pontual, e também todo o custo de implantação pela necessidade da infra, e depois o custo da manutenção. Tal. A manutenção nesse equipamento é o equipamento na parede ali, na altura é acessível às pessoas, e ali que é o ponto de manutenção, a pessoa não precisa estar preocupado nos pontos lá na parte de cima, onde está percorrendo lá o telhado, tá? A única manutenção necessária é de tempos em tempos, a pessoa conectar um sistema de ar comprimido para fazer a limpeza dos pontos, das furações, tá? Então, isso vai depender muito do ambiente, se o ambiente é bastante contaminado ou pouco contaminado, tá? Você coloca lá o jato de ar, faz a limpeza ao contrário, não precisa de PTA, não precisa de nada na parte de altura, né? Então, plataforma, tudo mais não é necessário, tá? A não ser que rompa a tubulação lá, a pessoa precisa acessar, mas caso contrário, não é necessário. Então, tem que levar tudo isso em consideração, né? Não só o custo do equipamento em si. Tranquilo, tá respondido aí. Tá? Até sei qual é a empresa, porque eu tive lá, inclusive, nessa empresa aí. Beleza. Tá joia. Não sei se ficou mais alguma dúvida, mais alguma pergunta.
Tá aí os nossos contatos, tá? Fiquem livres aí para nos contatar, tá? E tiver alguma dúvida na hora de estar elaborando algum projeto, alguma coisa assim, é só trazer para a gente aí que a gente dá todo auxílio. Então, uma coisa que eu gostaria também de deixar aqui é que a gente possui uma biblioteca, tá? De todos os desenhos em CAD, tá? E que para os projetistas aí, para o pessoal que precisa desses desenhos aí, plano de face e tudo mais, a gente fornece aí para a pessoa estar utilizando no seu projeto. Oi, Henrique, eu tenho uma duvidazinha. A tua explanação foi tão bem feita que deixa a margem para umas dúvidas muito pequenas, né? Que Tá no meu ok? caso, agora, lembra da questão lá dos reportes, assim, dali das impressões de relatórios de materiais, tá? Tá. A gente ainda continua com os tubos de aspiração 5 metros, né? Isso aí não mudou no software, né? Que aqui no Brasil Não, não, agora temos tem. Agora tem umas tubulação de 3 metros, tem. Pô, graças a Deus, né? Só que na hora que estiver elaborando o projeto, né, que nem eu expliquei lá no começo, precisa configurar ele como default, né? Então precisa ir lá e Ah, dizer que tá. o teu tubo de 3 metros é a tua tubulação padrão. Ah, que ótimo, cara. Mas isso aí É, facilita bastante, né? Aliás, essa lista de materiais é sensacional e dá certinho mesmo, né? e Então isso a aí ajuda gente que bastante, né? pois é, porque a gente que o meu caso não é o caso do Rossi, por exemplo. O Rossi é a parte da engenharia, né? Tu sabe bem que a minha parte é a mão de obra, é a manutenção, é a instalação, né? Ok. Então esse relatório para nós é fundamental, né? Ah, não, agora essa versão nova tem lá as tubulações de 3 metros. É só selecionar ele como default e utilizar. E se por acaso chegar a utilizar o material que é o de 5 metros e quiser mudar para o de 3, é só ir lá e pedir para mudar o tipo do material e ele muda para você. Ah, perfeito. Muito bom. Tá, Excelente. tá joia? Não, tá joia. Eu até quero fazer o relato aqui para os amigos, assim, que a gente tem clientes aí com um sistema de aspiração Securiton, 4 anos rodando ininterruptos, nunca parou. Manutenção de mês em mês, a gente vai lá, faz toda a parte da manutenção, mas assim, raramente teve algum entupimento de um aspersor, de uma aspiração, de um ponto, né? Cara, eu já cheguei, eu vou até te mandar uma foto, Henrique. Opa! Eu cheguei lá esses tempos aí, teve uma invasão de pomba. Ah, Tinha 10 pombas em cima de um tubo de PVC, parecia um arco, assim, sabe? ah, E excepcional, porque não deu nenhum problema, o tubo envergou, o sistema continuou funcionando, é 100%. Eu recomendo, realmente é muito bom. opa, obrigado aí pelo testemunho. Tá bom, obrigado, meu amigo. Não, tá já então. Então, se a gente fica à disposição aqui para o pessoal entrar em contato, tudo mais, né? Pode ficar livre aí de nos contatar, tá? E eu gostaria de agradecer aí a participação de todos aí, tá? E até uma próxima, ok? Um abraço a todos aí.